Ninguém muda ninguém. Ao ser confrontada por essa última pergunta do estudo, em qual área da sua vida você mais quer crescer? E como poderia se aprofundar o seu nível de convicção quanto a isso? Eu percebi a importância da convicção num processo de mudança ou crescimento. E essa convicção divina que gera mudança de resultado, ela vem de ouvir a Deus. E ouvir a Deus e me submeter àquilo que estou ouvindo a Ele. Então, para mudar, eu preciso reconhecer a autoridade superior daquele que está dando as ordens de mudança em minha vida. Bem-vindo, bem-vinda! Estamos caminhando com você neste discipulado na vida. Estamos hoje compartilhando aquilo que foram as minhas observações a partir do estudo de 1 Reis 3, capítulo 3, versículos 3 a 15, do curso discipulado do módulo Como Ser um Bom Discípulo. Estamos no módulo 1.7.2 da Bíblia de Estudo do Discipulado. Então você pode acompanhar. Muito bem. Ao me preparar para o meu grupo de discipulado, a partir desse estudo para compartilhar em meu grupo, eu me deparei com dois caminhos que eu entendi que são caminhos para mudanças, que resultam em crescimento. O primeiro caminho é o que se dá quando eu tomo consciência da necessidade de mudança, da necessidade de mudar. Eu tenho consciência, mas eu ainda não tenho uma convicção tão forte o suficiente para gerar uma mudança de atitude definitiva. Então eu tenho algum nível, tenho consciência da necessidade de mudança e eu vou começar a praticar algumas atitudes diferentes e com o tempo a minha convicção interna se torna mais potente para gerar uma mudança mais consistente e definitiva em minhas atitudes exteriores. Bem, esse é um caminho que eu identifiquei no meu processo de vida. Outro caminho de mudança que eu identifiquei no meu processo de vida que me chamou muita atenção é quando num encontro divino a palavra logos se transforma em rema em minha vida, ou seja, gera uma convicção divina tão potente, tão forte em minha vida, tão clara, que o desejo de obedecer já não vem mais de minha mente, porque eu tive um entendimento daquela palavra. O desejo de obedecer, ele passa a ser gerado do testemunho do Espírito Santo em meu espírito, em relação àquela palavra que estou ouvindo ali e que Deus está falando comigo, gerando em mim uma necessidade de uma mudança profunda. Então, isso faz diferença na minha obediência, isso faz muita diferença na minha obediência, porque isso traz uma mudança, porque traz um nível de convicção muito forte, um nível de convicção grande, e esse nível de convicção me dá um compromisso maior com o meu processo de mudança, de obediência àquela palavra que estou ouvindo. Então eu sou impactada pelo Espírito Santo primeiro dentro de mim. Aquilo que eu quero que seja uma realidade exterior se torna uma realidade divina dentro de mim, impactada pelo Espírito Santo por meio daquela palavra que foi vivificada. Em Atos 9:5, Paulo pergunta: quem és tu? No encontro dele com o Senhor Jesus. Então, quando eu sei quem é que está falando e que é Deus quem está falando comigo, eu não tenho a opção de não obedecer. Quando Deus está falando comigo, a opção de não obedecer não existe. Então eu me submeto. O profeta Isaías, no capítulo 1, capítulo 6, versículos 1 a 5, fala desse encontro de Isaías com Deus, e ele diz que está ali diante da glória de Deus, diz: ai de mim, homem impuros de lábios, mas ele diz algo interessante, ele diz: ai de mim, porém se depois de vê-lo eu não lhe obedecer.
Então, um encontro divino onde eu sou impactada, o Espírito Santo testemunha em meu espírito uma palavra especial de Deus gerando em mim um descontentamento santo, gerando em mim uma convicção de necessidade de mudança. Não há outra opção. Eu preciso mudar. E em João 10 tem mais algo que reforça esse conceito de Atos 9, quando Paulo ouve ao Senhor Jesus, tem consciência de quem ele é. Então em João 10, Jesus diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e que ele não é como um mercenário. Então aqui Jesus diz quem ele é e o que ele fez por mim. Ele é o bom pastor, ele não é o mercenário. E ele dá a vida por mim, quem ele é e o que ele fez por mim. Então, Jesus diz agora, em João 10 ainda, que eu posso ouvir a voz dele, porque ele, Jesus, faz de mim a sua ovelha. E eu posso ouvir a voz dele. Essa relação de pertencimento me faz experimentar ouvir a voz de Jesus. Então deve fazer parte do meu relacionamento com Jesus, o meu bom pastor, ouvir a voz dele. E ouvir a voz de Jesus é deixar o Espírito Santo testemunhar em meu espírito áreas onde Deus me chama à mudança. E isso tem me impactado. Quando é gerada em mim uma convicção divina de mudança a partir de uma palavra que o Espírito Santo vivifica em mim. E em João 14, 23, é o terceiro texto que para mim traz referência sobre isso, que Deus fala profundamente comigo, porque ele diz que quem ama, obedece. Jesus diz, quem me ama, guardará os meus mandamentos. Quem ama, obedece. Então, o amar pressupõe um relacionamento onde eu escuto Jesus, o bom pastor, falar comigo. E eu reconheço quem está falando comigo e a autoridade de quem fala comigo, a autoridade de quem diz, daquele que está falando comigo e me indicando onde eu devo mudar ou devo gerar crescimento em minha vida. Então esse escutar só é possível porque eu me encontro com a pessoa de Jesus. Eu não me encontro só com o texto da Bíblia, eu me encontro com a pessoa de Jesus ao ler a palavra. E esse encontro de Jesus, ouvindo ele falar comigo por meio da palavra, me traz uma convicção de mudança e de obediência. Então a convicção de mudança, ela vem do meu encontro com Jesus. Ela precisa vir dali, para primeiro gerar dentro de mim uma realidade interior daquilo que Deus quer que se transforme numa realidade exterior em minha vida. Então isso vai além de um entendimento intelectual e teológico do que eu devo fazer ou mudar. Isso desce para todo o meu ser. Não há como não obedecer. Preciso me entregar. Fazem exatamente 16 anos que Deus me impactou profundamente quando eu estava orando e me fez chorar profundamente, por meio de uma palavra bíblica de 1 Pedro 1,5 que diz, guardados pelo poder de Deus. E ali Deus me fez chorar profundamente dizendo que ele me guardava no seu poder. Eu não entendia muito bem porque eu estava chorando. Era um momento, eu e Deus ali. Isso era julho de 2004. Eu pastoreava no norte do Mato Grosso. Eu chorei muito, tomada pelo Espírito. Depois de alguns anos, eu entendi que o Espírito Santo estava compartilhando comigo o coração do Pai. O coração do Pai, a tristeza de Deus pelo tudo que eu iria passar naquele final de ano e nos anos seguintes. A tristeza de Deus pelas rupturas, pelas perdas. E a partir daquele final de ano de 2004, eu passei a viver 2 anos sabáticos me ausentando, pedindo licença do ministério pastoral. E hoje eu percebo ali que Deus começou nesse processo. Deus começou a trabalhar profundamente em minha vida. Deus me quebrou para fazer algo novo em mim. Eu entendo que me quebrar doeu no coração do Pai. Por isso, naquele dia, pelo Espírito Santo, Deus compartilhou comigo o coração dele entristecido por tudo que eu viria a passar de tristezas e de dores. Então hoje eu percebo que por me amar, Deus permitiu eu passar por situações que é o mesmo caminhos que eu escolhi,
mas Deus sabia que nesse processo isso me levaria a um quebrantamento profundo e a mudança de vida. Hoje eu percebo que o que eu estou vivendo de crescimento tem muito a ver com este tempo que eu vivi, esse tempo onde profundamente Deus trouxe um processo de crescimento intencional em minha vida e acelerado. Valeu a pena o deserto que passei. Valeu a pena. Aleluia. Então eu precisei que Deus intervisse de maneira muito radical em minha vida. Não quer dizer que para todos tenha que ser assim. Mas Deus interviu de maneira muito radical para que eu pudesse identificar a necessidade de uma mudança profunda em minha vida. Áreas grandes de minha vida que precisavam de mudanças drásticas. Então, a partir dali, eu estou muito mais atenta, a partir desse tempo de minha vida, em áreas que Deus quer trabalhar e que Deus quer mudar. Muito bem, mas a partir desse estudo, todo isso que Deus me trouxe a partir do estudo, a necessidade da convicção divina, de ouvir a voz dele para gerar uma convicção divina de mudança, Deus me trouxe então a partir desse estudo à luz a necessidade de eu mudar uma área em minha vida neste tempo que estou vivendo. Eu estou sofrendo de um tempo de fadiga virtual. Muitos de nós estão sofrendo com isso. Estou com uma agenda de 10 a 12 horas de trabalho, de atividades online e estou numa fadiga virtual muito grande. Então, por isso eu compartilhei no meu grupo de discipulado algumas iniciativas que quero fazer pensando em meu descanso e me desligar e reorganizar minha agenda. Então, o nosso estudo de discipulado deve sempre nos levar a uma mudança de vida. Palavra que não se pratica não é discipulado. Ao final desse estudo, eu identifiquei alguns caminhos para gerar mudança em minha vida nessa área do descanso que Deus está me convidando. Então, a primeira atividade que eu elenquei para mim aqui, compartilhei com o meu grupo, é buscar uma palavra bíblica-chave, gerando convicção divina quanto à importância do descanso. Se eu não tenho uma convicção divina, facilmente qualquer coisa pode me desviar daquilo que eu me propus. Uma palavra bíblica que gera uma convicção divina da necessidade de descanso. Vou buscar isso em Deus no meu tempo devocional. Segunda atividade que quero realizar é separar os sábados à tarde e os domingos para dias de descanso. Um dia e meio para dia de descanso, mas planejando previamente atividades de lazer, para me ausentar e estar fazendo coisas diferentes fora da rotina. Descanso não é ociosidade de não fazer nada, simplesmente. É fazer algo diferente do que eu faço durante a semana. Terceira atividade é, uma vez ao mês, separar 2 dias inteiros, sábados inteiro e domingo inteiro para descanso. A quarta atividade é me desconectar do celular nos sábados e domingos. De celular e redes sociais, notebook, não me conectar ou trabalhar ou estar conectada a redes sociais respondendo em sábados e domingos. Para quebrar, para descansar os olhos, a fadiga virtual, eu preciso dessa ruptura. E a seguinte atividade é que eu vou comunicar previamente ao meu grupo de discipulado quais as datas e o que eu quero fazer em cada data, porque eu facilmente posso me boicotar. Então eles vão ficar ligados comigo aí e vou prestar conta semanalmente dessas minhas atividades de descanso. Então eu não necessito só trabalhar final de semana online, mas eu necessito fazer coisas diferentes para recarregar minhas energias. Muito bem, compartilhei com vocês como foi para mim esse estudo de 1 Reis 3. Esse estudo que quer falar conosco, quer nos levar a identificar áreas de crescimento em nossa vida, é ter convicção do que precisamos. E essa convicção precisa ser uma convicção divina, que o Espírito Santo testemunhe em nosso espírito por meio de uma palavra, gerando um descontentamento santo. Mas isso precisa sempre nos levar a um plano de ação para mudança e um grupo de discipulado para quem prestamos conta. Muito bem, continue conosco. Próxima semana temos o próximo estudo para compartilhar com você. Um grande abraço.